Fala galera, professor Luciano novamente aqui para falar com vocês aí dentro do universo da administração financeira sobre a administração do crescimento. Bom, crescer é bom? É, mas tem que ser administrado, porque senão a gente se enrola. Então, o crescimento e sua administração levantam problemas específicos para o planejamento financeiro. Em parte porque muitos executivos veem o crescimento como algo que deve ser maximizado, mas é aquela história que você já deve ter ouvido. Cuidado para não dar o passo maior do que a perna. Bom, crescimento sustentável. Então, é apenas uma versão formalizada de um antigo adágio. É preciso dinheiro para fazer dinheiro. Um maior faturamento exige mais ativos e todos os tipos pelos quais é preciso pagar. Então, tem muita gente que vai querer fazer a empresa crescer alavancada em empréstimo. Cuidado, empréstimo você tem que pagar. Então, às vezes, é melhor você ter aquele crescimento sustentável, né? Ganhei, lucrei, investi. Ganhei, lucrei, investi. E aí a sua empresa vai crescer de forma sólida. Então, a equação do crescimento sustentável, ela está mais ou menos aqui. Deixa eu pegar o apontador laser, né? Então, assim, tem novas vendas, exigem novos ativos que precisam ser financiados. E aí a gente tem aqui o gráfico, né, dizendo aqui, ó, novas vendas requerem novos ativos. Então, a gente tem ativos, né, novos usos de caixas requerem novas fontes. E aí a gente está vendo aqui, ó, esses novos ativos, né, a gente pode precisar deles a gente pode ter que precisar de novos empréstimos ou reter lucros, mais o passivo e patrimônio líquido. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não deu um passo maior que a perna. Às vezes, na hora que eu vou fazer, tem que fazer empréstimo. Poxa, professor, mas empréstimo então é ruim? Depende. Se você tem uma empresa que está em expansão, depende do quanto você vai emprestar, para você poder já lucrar rapidamente e já poder estar, como é que se diz? A gente já está... Deixa a palavra aqui agora, o computador fez um barulho. Mas para a gente poder ter condições de pagar o empréstimo e não querer crescer a qualquer custo. Aquilo que eu falei, o passivo maior que a perna. Como nem sempre é possível aumentar a eficiência operacional e nem sempre é recomendável alterar as políticas financeiras, podemos perceber que é perfeitamente possível que uma empresa cresça rápido demais para o seu próprio bem. Então, o que fazer quando o crescimento efetivo é um crescimento sustentável? Então, o primeiro passo é determinar por quanto tempo a situação deve perdurar. Se a taxa de crescimento tender a diminuir em um futuro próximo, com o amadurecimento da empresa, o problema é transitório e pode ser resolvido com a tomada de novos empréstimos. Então, no futuro, quando a taxa efetiva de crescimento ficar abaixo do sustentável, a empresa deixará de ser uma absorvente de caixa e passará a ser uma geradora de caixa, podendo assim pagar seus empréstimos. Então, a combinação das estratégias para problemas de crescimento sustentável a longo prazo. Então, a gente tem aí, ó, a emissão de um novo capital. Então, se a empresa quiser conseguir levantar capital social por meio de venda de ações, seus problemas de crescimento sustentável desaparecerão. Ou seja, o maior patrimônio líquido e o endividamento adicional que lhe torna possível que não fonte de caixa é capaz de financiar o crescimento. Ou seja, emitir novo capital, mais sócios anônimos entrando, esse dinheiro vai servir para a gente financiar o crescimento e acabou, não temos problema de crescimento. Aumento da alavancagem. Se a venda de novas ações não é uma solução para os problemas de crescimento sustentável da empresa, duas outras soluções financeiras são possíveis. Uma é cortar o índice de distribuição de dividendos e a outra, aumentar a alavancagem financeira. Redução da distribuição de dividendos, é reter aquela grana. Assim como há um teto para a alavancagem, é um piso de zero para a distribuição de dividendos de uma empresa. E a maioria das empresas já está nesse limite. Ou seja, está distribuindo nada, só apenas reinvestindo. Outra coisa que a gente tem que olhar é o corte lucrativo. É o oposto da fusão corporativa. Essa estratégia reconhece que quando uma empresa excessiva de produtos pode se revelar incapaz de competir de maneira eficaz em qualquer um deles. O melhor é vender as operações marginais e reinvestir o dinheiro nas que restarem. Ou seja, aquelas periféricas, está gastando muita energia para manter aquele produto, vende aquele segmento e reinveste no que
realmente interessa para a empresa. Outra é a terceirização. Envolve decidir realizar uma atividade internamente ou adquiri-la de um fornecedor externo. Uma empresa pode aumentar o seu crescimento sustentável se terceirizar mais e fizer menos internamente. Mas aí vem aquela decisão, comprar ou fazer, né? Se eu falar em comprar, eu estou meio que terceirizando. Se eu falar em fazer, eu estou fazendo dos meus muros. Então, o que é melhor? Vai depender da empresa, o que ela está pensando. Outra coisa, política de preços. Há uma relação inversa óbvia entre preços e volume. Quando o crescimento das vendas é alto demais, frente à capacidade de financiamento de uma empresa, financiamento desse para poder vender, pode ser necessário elevar os preços para reduzir o crescimento. Ou seja, quando eu elevo o preço, eu reduzo a demanda, as pessoas buscam menos, porque não é todo mundo que vai poder comprar naquele preço. Se os preços mais altos elevarem a margem de lucro, o aumento de preços também aumentará a taxa de crescimento sustentável. Outra coisa, fusão é a resposta. Quando todas as outras alternativas fracassarem, pode ser necessário procurar um parceiro com bolsos recheados, querendo investir em algum lugar. As empresas capazes de fornecer caixas são de dois tipos. Empresas maduras, conhecidas como vacas leiteiras, e em busca de investimentos lucrativos para o fluxo de caixa excedente. Do outro lado, estão as empresas de financiamento conservador, capazes de contribuir para a União com liquidez e capacidade de endividamento. Bom, o que fazer quando o crescimento sustentável supera o crescimento efetivo, né? Opa, voltei aqui. Ao contrário, então, quando uma empresa é incapaz de gerar internamente um crescimento suficiente, ela tem três opções: ignorar o problema, devolver o dinheiro dos acionistas ou comprar crescimento. Então, quais são as alternativas nesse caso? Ignorar o problema. Ah, legal, né? Tem uma galera fazendo isso. Essa reação pode assumir uma de duas formas. A administração pode continuar a investir em seu core business, apesar da falta de rendimento atraentes, ou pode simplesmente ficar sentada em cima de uma pilha cada vez maior de recursos que estão lá parados. Devolver o dinheiro aos acionistas. A solução mais direta para o problema dos recursos ociosos é simplesmente devolver o dinheiro aos acionistas, aumentando os dividendos ou recompondo ações. Embora essa solução seja cada vez mais empregada, ainda não é a estratégia preferida de muitos executivos por diversas razões. E outra aí, a terceira, é comprar crescimento. Então, a terceira maneira de eliminar o problema do crescimento lento é comprar crescimento. Motivados pelo orgulho que tem de suas habilidades administrativas, pela preocupação com a retenção de empregados importantes e pelo medo dos raiders, os administradores muitas vezes reagem ao excedente do fluxo de caixa com uma tentativa de diversificação para novos negócios e assim poder se proteger, que assim, às vezes, o negócio está caindo, está subindo e por aí vai. Os raiders aí, para quem não entende, são os invasores. Bom, gente, de novo, né, aquela aulinha dentro daqueles 10 minutos lá, para a gente trocar ideia sobre administração financeira, falando de administração do crescimento. Fica aqui meu grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!